Fala, torcedor flamenguista! Bem-vindo ao Plantão Flamengo Urgente, o canal que traz as bombas mais quentes do Mengão direto para você, sem filtro e com a adrenalina que só o rubro-negro conhece. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que está incendiando o futebol brasileiro. Um misto de tensão pré-clássico e uma virada épica no mercado que pode definir o nosso ano. Clima de pressão antes do clássico contra o Vasco e um reforço à vista que o Flamengo está encaminhando, vencendo concorrentes pesados como Palmeiras e Fluminense. Fique colado até o final desse vídeo porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa semana decisiva, algo que vai te deixar boquiaberto e entender por que o Mengão está sempre um passo à frente. Mas antes de mergulharmos nessa loucura, se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sangram rubro-negro e querem ficar por dentro de todas as notícias do Clube do Coração, prove agora. Dá um like nesse vídeo para espalhar essa energia flamenguista, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E para mostrar que a nação tá viva e conectada, comenta aí de qual lugar você tá vendo esse vídeo, se é de Oliveira, em Minas Gerais, do Rio, de São Paulo ou de qualquer canto do Brasil ou do mundo. Vamos interagir e fortalecer essa torcida imensa. Agora, torcedor, essa notícia caiu como um meteoro no mundo do futebol, criando um furacão de emoções e estratégias que ninguém esperava nessa reta final de fevereiro de 2026, com o Flamengo entrando em uma semana decisiva que pode selar nosso destino no Carioca e no Brasileirão. Antes do duelo eletrizante contra o Vasco, marcado para o próximo domingo no Maracanã, o clima de pressão sobre a arbitragem está escalando a níveis alarmantes, após declarações inflamadas de adversários que reacendem lembranças amargas das polêmicas recentes no Brasileirão, onde erros de apito custaram pontos preciosos e alimentaram debates nacionais sobre imparcialidade no VAR. Imaginem a cena. Dirigentes do Vasco, em entrevistas coletivas na última terça-feira, questionaram publicamente a escolha do árbitro principal, citando o histórico de decisões controversas em jogos do Flamengo, como aquele pênalti não marcado na semifinal do ano passado contra o Palmeiras, que mudou o rumo do título, ou o cartão vermelho duvidoso para Arrascaeta no clássico contra o Botafogo, que nos deixou com 1 a menos por 70 minutos. Essa narrativa de pressão não é nova, mas ganha força agora com o Vasco precisando desesperadamente de uma vitória para se aproximar da zona de classificação. E eles estão usando isso para tentar desestabilizar o Mengão, sugerindo que a CBF favorece grandes clubes como o nosso, o que é absurdo considerando as vezes que fomos prejudicados, como no impedimento mal assinalado contra o Corinthians em 2024, que anulou um gol legítimo de Pedro. A diretoria rubro-negra, liderada por Marcos Braz, já se posicionou firmemente, emitindo uma nota oficial pedindo isonomia e alertando que qualquer tentativa de manipular o ambiente será denunciada à comissão de arbitragem, criando um cenário de tensão que transforma esse clássico em uma batalha não só dentro de campo, mas nos bastidores, onde cada palavra pode influenciar o apito e o resultado final. E isso deixa o torcedor com o coração na mão, sabendo que uma vitória aqui não é só 3 pontos, mas uma resposta aos críticos que duvidam da nossa superioridade. Mas enquanto o barulho sobre a arbitragem ecoa como um trovão antes da tempestade, nos bastidores o Flamengo se movimenta como um predador silencioso, vencendo a concorrência feroz de Palmeiras e Fluminense e encaminhando a contratação de Arias, o ex-Wolverhampton que a comissão técnica indicou como o reforço perfeito para elevar o meio-campo e impulsionar o time na sequência da temporada. Uma jogada maestra que pode ser o diferencial para conquistarmos o tri carioca e brigarmos pelo hepta no Brasileirão. João Arias, o colombiano de 28 anos que brilhou no Fluminense antes de se transferir para o Wolves em julho de 2025 por 17 milhões de euros, está na mira do Mengão desde novembro do ano passado, quando rumores de sua insatisfação na Premier League começaram a circular, com ele disputando apenas 15 jogos na temporada 2025-2026 devido a lesões no tornozelo e adaptação ao estilo físico inglês, marcando 3 gols e dando 2 assistências em atuações que mostraram seu talento, mas não o suficiente para se firmar como titular sobre o técnico Robbie Edwards. O Flamengo, com sua visão estratégica, superou o interesse do Palmeiras, que via nele um substituto para Rafael Veiga, e do Fluminense, que sonhava com o retorno do ídolo que ajudou na conquista da Libertadores de 2023, com gols decisivos nas semis contra o Internacional, oferecendo um contrato de 3 anos com salário na casa de 1,2 milhão de reais mensais, mais bônus por metas como títulos e convocações para a seleção colombiana, onde ele tem 34 caps e é peça-chave nas eliminatórias para a Copa de 2026.
Essa contratação, que deve ser oficializada nos próximos dias após exames médicos no Ninho do Urubu, representa não só um reforço tático, mas uma declaração de ambição, com Arias trazendo sua versatilidade para atuar como meia ofensivo ou pela ponta direita, com driblings desconcertantes, visão de jogo periférica e uma taxa de acerto de passes acima de 88%, que pode conectar Paquetá ao ataque, criando um quarteto ofensivo com Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, que seria letal contra qualquer defesa, especialmente no clássico contra o Vasco, onde sua estreia pode ser acelerada se o registro na CBF sair a tempo. Essa combinação de pressão pré-clássico e reforço iminente transforma essa semana em um divisor de águas para o Flamengo, onde o foco no campo precisa ser absoluto, apesar das distrações externas, com Tite ajustando o time para conter o contra-ataque vascaíno, liderado por Vegetti e Payet, que vem de uma vitória suada contra o Volta Redonda e buscam explorar qualquer vacilo na nossa zaga, composta por Davi Luiz e Léo Pereira, que tem mostrado solidez com média de 2,5 desarmes por jogo, mas precisam de proteção extra do meio para evitar gols bobos como o sofrido na rodada passada contra o Nova Iguaçu e as declarações dos adversários, como o presidente do Vasco afirmando em coletiva que a arbitragem precisa ser imparcial para que o futebol seja justo, reacendem memórias dolorosas do Brasileirão de 2024, quando um gol impedido validado contra nós no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro gerou protestos e uma multa de R$100 mil à diretoria, ou a expulsão injusta de Gerson na final da Copa do Brasil, que nos custou o título, alimentando uma narrativa de conspiração que só serve para unir a torcida rubro-negra, que lotará o Maracanã com 78 mil vozes gritando por justiça e vitória, transformando o estádio em um caldeirão que intimida qualquer árbitro ou rival. Enquanto isso, a chegada de Arias, que deixou o Fluminense como herói após 120 jogos, 28 gols e 25 assistências, incluindo o gol do título da Recopa contra o Boca Juniors, promete injetar qualidade europeia no nosso elenco, com sua experiência na Premier League ensinando lições de intensidade, que podem elevar o nível de jovens como Vitor Hugo e Igor Jesus, criando uma rotativa no meio-campo que evita fadiga em uma temporada com 75 partidas programadas. E isso é crucial para mantermos o ritmo contra times como o Palmeiras, que nos venceu por 2-1 no Allianz Parque no turno passado, graças a um pênalti polêmico no último minuto. O Flamengo não está só reagindo à pressão, está contra-atacando com inteligência, com a diretoria trabalhando 24 horas para fechar áreas antes que o Palmeiras ou o Fluminense avancem, oferecendo não só dinheiro, mas um projeto de longo prazo que inclui participação em campanhas de marketing global e prioridade na seleção colombiana, onde ele pode se preparar para a Copa América de 2027 jogando em alto nível no Brasil, algo que o Wolves não garantiu com sua reserva frequente atrás de nomes como Hit Hang e Matheus Cunha. Essa vitória na concorrência é um golpe moral, especialmente contra o Fluminense, rival histórico que viu Arias sair para a Europa prometendo retorno, mas agora pode perdê-lo para o Mengão, reacendendo a rivalidade Fla-Flu, que já rendeu clássicos memoráveis como a final do Carioca de 2022, decidida em penaltis, e contra o Palmeiras, que tentou seduzi-lo com promessas de Libertadores, mas perdeu para nossa proposta mais agressiva de 15 milhões de euros pagos em 2 parcelas, com cláusulas de desempenho que protegem o caixa rubro-negro, sustentado por receitas de 1,2 bilhão de reais em 2025, graças a sócios torcedores e direitos de TV. Arias, com sua altura de 1,78 m e velocidade de ponta de 34 km por hora registrada na Premier League, pode ser o coringa que Tite precisa para variar o esquema de 4-2-3-1 para um 4-3-3 mais ofensivo, distribuindo bolas longas que quebram linhas e criando chances para Pedro converter em gols, como fez na sua passagem pelo Fluminense, onde formou dupla letal com Germán Cano, resultando em 15 assistências na temporada 2024-2025, antes da transferência para o Wolves. Essa semana decisiva testa não só o elenco, mas a resiliência da torcida, que precisa ignorar o ruído sobre a arbitragem e focar no apoio incondicional. Lembrando que em clássicos como esse contra o Vasco, onde perdemos o último por 1-0 em um gol contra de Fabrício Bruno após falha no VAR, a pressão externa só nos fortalece, como na virada histórica de 2019, quando Gabigol calou os críticos com 2 gols nos acréscimos. Com Arias chegando, o meio-campo ganha profundidade,
permitindo que Paquetá flutue mais livremente e De La Cruz se concentre em recuperações, com estatísticas mostrando que times com reforços mid-season como esse aumentam em 20% a taxa de vitórias na segunda metade do campeonato, segundo dados da Opta. E isso pode ser o boost para superarmos o atual quarto lugar no Brasileirão, onde estamos a 5 pontos do líder São Paulo, após empate frustrante contra o Santos na Vila Belmiro. As declarações dos adversários, como o técnico do Vasco declarando que o futebol precisa de equilíbrio para não virar circo, reacendem o Flamengo com ações concretas, como o treinamento fechado de quinta-feira, focado em simulações de VAR e posicionamento defensivo, preparando o time para qualquer cenário, e a contratação de Arias, que pode estrear já na próxima rodada contra o Botafogo se o visto internacional sair rápido, injetando moral em um elenco que sofreu com lesões de Everton Ribeiro no início do ano, e essa movimentação no mercado, vencendo o Palmeiras, que ofereceu 12 milhões mais bônus,